Gaps. Vamos voltar na Vale. Tem um livro só de gap, tá? Tem um livro só de gap. Agora não estou lembrando como é o nome do autor, mas é um nome complicado. Depois eu posto isso no chat para vocês. Tem um livro que é só estudo de gap. Recomendo enfaticamente que vocês olhem. Tá? Gaps são muito importantes, muitíssimo importantes. Tá? Especialmente quem opera índices ou ações muito voláteis, como a Vale, que faz muitos gaps, é uma coisa muito importante. Mas gaps nada mais são do que pulada de preço. Né? O preço ontem fechou, nesse dia aqui fechou desse jeito, no outro dia abriu com uma diferença. Tá? Essa diferença pode ser pequenininha ou grande. Quão significativo tem que ser um gap? Só conhecendo o ativo para saber disso. Se eu não opero vale, eu não sei se esse gap aqui é grande ou pequeno, porque ele é menor do que esse aqui. Ó. Né? Ó. Teve outros gaps aqui no meio, uma opção deles. Qual que é significativo? Só quem opera um ativo constantemente sabe dizer se naquele ativo é comum ter gap e se esse gap é ou não é significativo. Então, operar poucos ativos, novamente, paga. Bom, em suma, teve esse gap. A Vale fez esse movimento, olha o brutal volume, isso é significativo demais. Gap com volume. Então existem três tipos basicamente de gap. Existem outros, mas os três comuns que a gente fala são o gap de ignição, aquele que inicia um movimento. Tá? Um gap de medida, que é geralmente um gap no meio de um movimento forte, faz um gap de tanta ansiedade que as pessoas estão em comprar ou em vender, faz aquele outro gap que a pessoa faz, agora eu quero entrar de qualquer jeito, não quero nem saber, eu vou comprar essa porra porque está subindo e eu quero, ou está caindo e eu quero me desfazer disso. Faz um gap no meio. Geralmente esse gap de meio, que a gente chama de medida, ele mede a metade de um movimento. Então você pega um percentual que fez antes e tenta medir ele para o percentual seguinte, costuma funcionar bem ou muito aproximadamente. E por último tem um gap que chama de exaustão. Geralmente as sequências são de 3. Tudo em bolsa tende a ser uma sequência de 3, tá? Por isso que eu estava falando mais cedo de três tendências, primária, secundária, terciária, várias outras coisas. Se vocês forem olhar, tudo funciona em termos de 3 e gap não é diferente. Então, os gaps aqui, fez um, fez outro, fez um terceiro. Como eu tinha tomado prejuízo aqui e inverti a mão, quando fez o segundo eu estava bonito nele. Quando fez o terceiro, esse gap é insignificante na Vale. Por que eu sei disso? Porque eu opero Vale. Então eu sei que isso aqui não tem significado. Esse aqui tem. Esse é um gap significativo com brutal volume. Quando fez isso aqui, era um gap que, a meu ver, é um gap de exaustão. E eu saí fora do trade aqui, nesse candle ou no candle seguinte. Foi logo aqui. Voltando ao tipo de gap. Um gap que a gente chama de ignição, ele é um gap que geralmente rompe um suporte ou uma resistência. No caso aqui, era uma congestão de topo. Ele rompe esse padrão. No caso, inclusive a média, ele rompeu as duas médias com volume elevado. Então, isso aqui é um gap que, vendo isso, tanto que eu estava no trade, saí fora, inverti a mão para tentar pegar do outro lado. Isso aqui é um gap de ignição. Vendo só essa barra e esse gap, isso aqui é um gap de ignição. Tá? Isso é um gap muito importante. Como esse gap aqui, ó, era um gap de ignição. Ah, por quê? Aí outra hora eu explico. Mas esse era importante, esse aqui era fundamental. Observa esse gap grande, com volume, rompendo uma região de resistência. Tá? Então, esse foi um gap de ignição. Quando você vê esse gap com esse volume, você compra. Ah, mas compra. Mas você compra. Não interessa, compra, velho. Aqui é vende. Volume, rompeu, passou as médias, tal. Isso é um gap de ignição. Isso aqui inicia um movimento. Geralmente esse início de movimento em gap com rompimento de resistência ou de suporte, eles são movimentos muito longos. Costumam ser movimentos bem longos. Tá? Aí o trade foi evoluindo, fez um segundo gap. Eu imediatamente calculei a distância do início desse gap para o final desse, 5%. Aí eu pensei, ó, 5% eu começo a pensar em sair. Tá? Por quê? Um gap de medida mede meio a meio. Então daqui até aqui e daqui até aqui era o meio. Né?
Fez um gapzinho aqui, esse gap é irrelevante, é próximo da média, eu conheço a Vale, sei que isso aqui não presta. Quando fez esse trade eu não saí imediatamente. Por quê? Candle de força. Não tem pavio nem superior nem inferior. Isso aqui é certeza absoluta de que o povo quer vender. No outro dia abriu com um gap violento, com um volume violento. Isso é um típico gap de exaustão. É o terceiro tipo de gap. Tá? Então esse é um gap de exaustão desse movimento aqui. Eu saí fora. Além do que tinha a média de 200 aqui. Mas eu saí fora do trade. Ah, então, mas não encerrou o campus. O troço foi caindo depois. Cara, esse é um movimento. Aqui é um pullback desse movimento, aqui é outro. E olha com o que ele começou. Um gap. Aí ele começou com outro gap. Fez um movimento. Fez um segundo gap. Vamos ver aqui quanto deu desse gap até aqui. 6,8%, né? Então vamos ver aqui. Até aqui. 6,8%. 6,8% dava mais ou menos no final desse candle. Então, daqui até aqui, deu a mesma distância daqui até essa abinha final aqui. Observa que tanta gente saiu do trade, calculado pelo gap, que o preço voltou a subir. Tá? Serve para qualquer ativo, tá, Everton? E o preço voltou a subir. Ainda teve um quarto gap, mas já com um volume menos intenso. Então, isso aqui foi. Esse era um gap de ignição. Esse era um gap de medida. Esse é um gap de exaustão. E acabou o movimento. Ah, mas voltou a testar o fundo. Voltou a testar o fundo porque normalmente volta a testar o fundo. Quando você faz um movimento brusco, como foi aqui, ó. Voltou, testou, subiu e foi embora. Então, o estudo dos gaps é muito importante. É muito importante. Eu devia ter colocado naqueles livros que eu mostrei no início, o livro de estudos de gap, para vocês verem. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidamente. Gap PDF. Tá aqui, ó. O livro é esse. Vamos ver se ele abre. Esse, Technical Analysis of Gaps. É porque o nome dessa mulher é difícil para burro para falar, eu sempre esqueço dele. Tá? Esse é o livro. Eu não sei se isso tem traduzido para português, não tenho a menor ideia, mas é possível que tenha. Se não tiver, infelizmente, vocês vão ter que ler em inglês mesmo. Tá? Mas esse é o que eu saiba o melhor livro sobre gaps que já foi publicado, ou pelo menos o que eu já li. Óbvio que eu não fiquei lendo 200 livros sobre gaps, né, gente? Mas todo livro que fala durante o texto falando de gaps cita esse livro. Por isso que eu cheguei nele. Você vai ler o livro, o cara cita, o livro da Julie Dahlquist, tal, não sei o que. Aí, pô, você vê isso em 5 livros diferentes, fala, porra, por que eu tô lendo o cara que tá me dando a informação em segunda mão? Vou ler direto na fonte. E aí peguei o livro e fui ler. Esse é um excelente livro. Então, o estudo dos gaps é importante. Eles tendem a ser repetidos, o padrão, ele faz um movimento, depois repete, tal. E isso aqui, quem entende de gaps sabia que aqui era um ponto de sair e que aqui era outro. Tá? Você podia sair, se você não estava no movimento, você saiu. Se você estava no movimento, você saiu. Se você não estava no movimento, era uma hora de fazer um trade contra a tendência rápido. Tá? Por que rápido? Ah, porque não acabou o movimento, Campos? Acabou esse movimento. Não quer dizer que ele não vá fazer um recuo para começar novamente. A Vale pode perfeitamente ter voltado na média e começar novamente, ou só vir fazer um fundo com um topo mais alto, um fundo menos fundo. Quando romper isso aqui, faz um pivô de alta e inicia uma nova tendência. Uma nova tendência terciária aqui, no caso.